Oi, amiguinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né? Depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Ah, Muita saudade de todo mundo, saudade de estar em sala de aula, saudade de ter contato com vocês, né? Mas infelizmente no momento a gente não pode. Então resolvi fazer uma aula que é como se fosse a reposição da nossa última aula antes da paralisação. Porque essa página 44, que vocês já estão visualizando aí no título, ela foi o último conteúdo que eu dei para vocês, mas tinha menos da metade dos alunos, certo? Então eu vou fazer as questões dessa página, vou explicar a formulazinha, mostrar como é que ela funciona e vou tentar aprender a dar aula por aqui, certo? Vocês vão ser minhas cobaias. Então eu quero que vocês me digam se está tudo ok, se tá ruim, se tá bom, se tá indo rápido. Vocês é que vão ditar o ritmo das próximas aulas, certo? Então, o assunto que a gente vai visualizar agora é introduzindo um fator externo no radical, que foi a página 44 do livro. Basicamente, vai ser um estudo sobre essa formulazinha aqui, ó. A gente está observando que esse A aqui, em relação a essa raiz enésima, ele é um fator externo. E a gente vai aprender que se eu tenho um fator externo, eu vou poder colocar dentro da raiz elevado ao índice que a raiz apresenta. Se aqui era uma raiz de índice n, o fator externo vai entrar na raiz elevado ao índice, multiplicar quem já tiver dentro da raiz. Então, basicamente, a parte nova é só essa fórmula. Essa fórmula é o contrário do que a gente viu anteriormente, que era extraindo fatores do radicando. Quando eu tinha um elemento no radical elevado ao índice, ele poderia sair, aí ele ia para fora da raiz e eu ia dividir o expoente dele pelo índice. Agora é o contrário, eu vou colocar dentro da raiz elevando ao índice. Então, basicamente, a teoria é essa. Agora vamos só resolver exercício, certo? Então vamos aqui à primeira questão. Introduza o fator externo no radicando das expressões seguintes. Então aqui eu tenho item A. No item A eu tenho 9 raiz quadrada de 2. Observe o seguinte, não apareceu o índice. Se não aparece, a gente tem que saber que está elevado a 2. Isso aqui é básico, né? Esse 9, ele é um fator externo a essa raiz. O que é que eu vou fazer? Ele vai vir para dentro do radical elevado ao índice. E ele vai multiplicar quem já está dentro da raiz. E agora é só fazer a continha. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. 81 vezes 2, o dobro de 81, 162. Então, basicamente, o nosso conteúdo vai ser esse, certo? Item B. Eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 7. Mais uma vez, a gente está visualizando que o 2 é o fator externo. Ele vai vir para dentro da raiz elevado ao índice. Como não apareceu o índice, a gente já viu que o índice é 2. 2 ao quadrado vezes 7. Tem uma multiplicação e uma potência. Resolve primeiro a potência. Deu 4 vezes 7, que é a raiz quadrada de 28. Item C. Eu tenho 10 que multiplica a raiz quadrada de 5. O índice continua sendo 2, então o 10, que era o fator externo, vem elevado a 2 vezes 5. Raiz quadrada, 10 elevado a 2 é 100, 100 vezes 5, que dá raiz quadrada de 500. Vamos agora para o item D, para a gente entender. Eita, que eu tava com saudade de falar essa besteira, sério. 5
vezes a raiz cúbica agora de 2. Observe que agora o índice não é mais 2, mas é a mesma coisa. Ó. Esse 5, que é o fator externo, ele vai elevado ao índice e multiplica quem está dentro da raiz. Então vai ficar raiz cúbica. 5 elevado a 3 não é 5 vezes 3. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 de novo. 125 vezes o que já estava dentro da raiz. Então aqui vai ficar raiz cúbica. O dobro de 125, 250. Né? Fazer uma reta aqui maravilhosa. Nossa, ficou muito reta. Obrigado. Pronto, agora deu certo. Item E. Eu tenho aqui 2 vezes a raiz quinta de 2. Meu índice agora é 5. Então, esse 2, que é o fator externo, ele vai vir para dentro da raiz elevado ao índice. Né? Raiz quinta. 2 elevado à quinta é 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 32. 32 vezes 2, 64. Vou colocar logo 64, certo? Item F. Eu tenho 8 vezes a raiz quadrada de A. Ah, professor, quanto é que valeu A? Nem importa. Um valor qualquer, um valor não negativo, certo? Então aqui, raiz é quadrada, o índice também é 2. O 8, que era o fator externo, vem elevado a 2, vezes quem estava dentro da raiz. Fica raiz quadrada de 64A. Baixar um pouquinho. Item G. Eu tenho 2A multiplicado pela raiz quadrada de A. Agora aqui a gente observa o seguinte, ó. Não tenho só um fator externo, eu tenho 2 fatores externos. Eu tenho tanto 2 quanto A, e eles estão se multiplicando. Então, é bom colocar entre parênteses, porque quando eu for colocar dentro da raiz, o 2A, tanto o 2 quanto o A, eles vão estar elevados ao expoente 2, certo? Por que eu coloquei parênteses? Porque esse 2 ele vai tanto para o coeficiente 2 quanto para a variável A. Então aqui vai ficar raiz quadrada, 2 ao quadrado dá 4, A elevado a 2 vezes A. Lembrando o seguinte, ó, esse A, quando não aparece expoente, a gente tem que lembrar que ele é igual a 1, né? Então, aqui eu vou ter um produto de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Essa aqui é a resposta do item G. Vamos para o H? Vamos. Item H. Eu tenho x vezes a raiz décima de x à terceira. Baixar aqui um pouquinho. O meu índice agora é 10. Então, ó, raiz décima. Esse x que estava lá fora, ele vai vir elevado ao índice, vezes quem já estava dentro da raiz. Ficou produto de potências de mesma base. Repete a base. Espera aí, vou repetir a base e vou somar os expoentes, né? Finalmente, o último item dessa questão gigantesca. Item I. 6b vezes a raiz cúbica de 2b. Parecido com o G. Se a gente observar, o 6 e o B são fatores externos. Vou fazer aqui embaixo. O 6 e o B são fatores externos. Tem que colocar entre parênteses porque tem mais de um.
Então vai ficar raiz cúbica de 6b, entre parênteses, elevado ao índice, vezes quem já está lá dentro da raiz. Seis elevado a 3 não é 6 vezes 3, não é 18. É 6 vezes 6 vezes 6. Vamos fazer aqui no cantinho. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36 novamente. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Então dá 216, certo? Vou apagar essa multiplicação que ela não nos interessa mais. Vezes o b elevado a 3 vezes o 2b. Agora observe o seguinte, ó. Esse 216, ele é um número, ele é um coeficiente, então eu vou multiplicar com outro número. E essa b elevado a 3, ele tem um produto de potências de mesma base. Vou poder multiplicar só com esse outro b, ok? Aqui vai ficar raiz cúbica. O dobro, 216 vezes 2, né? O dobro de 200 é 400, o dobro de 16 é 32. Então fica 432. Esse b aqui está elevado a 1. b a terceira vezes b elevado a 1, b a quarta. E com isso a gente termina a nossa primeira questão, certo? Vou descer aqui para a gente visualizar a questão 2 agora. Questão 2. Transforme cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. Ok, positivos. Então vamos lá. Item A. Eu tenho a raiz sexta de x vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Observem que aí eu tenho duas raízes, uma mais interna do que a outra. Vou até destacar aqui, por exemplo, ó, esse x aqui, em relação à minha raiz cúbica, ele é um fator externo. Então, meu objetivo é colocar dentro da outra raiz. Então, aqui vai ficar raiz sexta da raiz cúbica de x elevado ao índice vezes o que já estava lá dentro da raiz mais interna. Deixa eu ajeitar isso aqui. Eita, que tá torto, coordenação motora zero. Mas é assim mesmo, né? Esse 3 aqui tá feio, ó, por exemplo. Com o tempo, eu vou aprender a escrever, fazer caligrafia, né? Vai dar certo, vai dar certo. Observe o seguinte. Aqui apareceram duas propriedades. Aqui eu tenho uma raiz dentro da outra. E aqui eu tenho um produto de potências de mesma base. Cada um desses a gente tem que saber as regrinhas, né? Por exemplo, eu tenho aqui que a raiz enésima, e aqui quando é m, eu posso simplesmente colocar numa raiz só o produto dos índices, certo? Então aqui se eu tenho raiz sexta de raiz cúbica, é a mesma coisa que eu colocar uma raiz só multiplicando os índices. 6 vezes 3 dá 18. E esse x ao cubo vezes x ao quadrado, produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Com isso a gente resolve o item A. Item B. Raiz quadrada de x vezes a raiz quinta de x ao quadrado, y à terceira. Bem parecido com o item A. Eu tenho uma raiz dentro da outra e entre elas tem um fator externo que é o x. Então aqui vai ficar
raiz quadrada. Esse x, que é um fator externo, esse aqui, ele vai vir para dentro da outra raiz mais interna, elevado ao índice. Então, entre uma raiz e outra, não vai ter nada. Esse x, ele vai vir elevado ao índice. E eu vou repetir o que já estava lá dentro da raiz. X ao quadrado, y à terceira. Lembrando, quando não aparece índice, ele está com índice 2. Raiz de raiz. Vou colocar um radical só e vou multiplicar os índices. 2 vezes 5 dá 10. E o que é que aconteceu aqui? Produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 5 mais 2, y elevado a 3. Com isso, a gente termina a questão 2. Vamos lá. Questão 3. Escreva essa expressão horrorosa que está aí na forma de um único radical. Se possível, simplifique a expressão. Vamos analisar aqui. Em relação à raiz quadrada, que é a raiz mais interna, a gente está visualizando que essa fração a sobre b aqui, ela é um fator externo. Vou pegar o fator externo, vou jogar para dentro da outra raiz, elevado ao mesmo índice, que no caso aí é 2. Então aqui eu vou ter raiz cúbica. Detalhe importante, se eu vou colocar uma fração elevada a qualquer potência, eu vou colocar entre parênteses, porque quando eu coloco entre parênteses, a potência vai distribuir tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, vai ficar a fração a sobre b elevado ao índice, que no caso é 2, vezes a fração a sobre b, que já estava dentro da raiz quadrada, não é? Vamos lá. Lembrando, tem um 2 bem aqui. Raiz de raiz, eu vou multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. Fica raiz sexta. A sobre b, a fração a sobre b elevado a 2, fica a sobre 2 sobre b, desculpa, a elevado a 2 sobre b elevado a 2, multiplicado por a sobre b. Produto de frações, eu vou multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Vou até fazer assim, ó. A ao quadrado vezes a sobre b ao quadrado vezes b, que vai ficar raiz sexta. A ao quadrado vezes a, aqui ficou muito torto, eita, deixa eu ajeitar. A ao quadrado vezes a, produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Da mesma maneira, eu posso fazer isso com o b. Tem uma fração que o numerador e o denominador estão elevados ao mesmo expoente. Posso colocar em evidência. A sobre b, tudo isso elevado a 3, não é mesmo? E tem outra propriedade das potências que fala o seguinte: se eu puder multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando por qualquer número positivo diferente de zero, eu vou simplificar. E eu estou vendo que o 6 e o 3 são divisíveis por 3. O que é que eu vou fazer? Vou dividir isso aqui, vou simplificar. Então, 6 dividido por 3 dá 2, vai ficar raiz quadrada. Não precisa botar o índice 2 aqui. Resposta, raiz quadrada de a sobre b. Essa foi a questão 3. Questão 4. Como você pode representar a expressão raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 na forma de um único radical? Veja o seguinte, uma das dúvidas que podem ocorrer é que esse 3 que eu destaquei, esses dois números 3 que eu destaquei, eles são ambos fatores externos. Esse do meio, ele é um fator externo da raiz mais interna,
E esse mais à esquerda, ele é um fator externo do elemento do meio. Na verdade, por onde você começar vai dar certo. Você poderia começar pelo 3 do meio ou pelo 3 mais à esquerda. Vou começar pelo 3 mais à esquerda. Vai ficar raiz quadrada da raiz quadrada de novo. E esse 3, que era o fator externo, ele vai vir elevado ao índice, vezes o que já estava lá dentro, o 3 que já estava lá dentro, multiplicado pela outra raiz quadrada de 3. Lembrando, apesar de não aparecer, a gente tem que saber que aqui tem um índice 2 e que aqui tem um expoente 1. O que é que aconteceu aqui? Apareceram algumas propriedades das potências e das raízes. Aqui apareceu raiz de raiz, eu vou colocar uma raiz só multiplicando os índices, e aqui apareceu um produto de potências de mesma base, que eu vou repetir a base e somar os expoentes. Vamos lá, vamos fazer essa continha. Vai ficar raiz quarta, porque eu vou multiplicar o índice 2 pelo outro índice 2. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Vezes a raiz quadrada de 3. E agora o que é que aconteceu? Vou até colocar entre parênteses aqui. Esse 3 elevado a 3, em relação à raiz quadrada, ele novamente é outro fator externo. Ele vai vir elevado ao índice de novo. Vou ter raiz quarta da raiz quadrada de 3 elevado a 3 elevado ao índice, vezes o que já estava lá dentro da raiz. Vamos fazer direitinho aqui. Raiz quarta de raiz quadrada, a gente já viu que eu vou multiplicar os índices. 4 vezes 2 dá 8. Lembrando da seguinte propriedade. Eu tenho que A elevado a M elevado a N, potência de potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes. E isso aconteceu aqui. Eu tenho 3 elevado a 2, ou melhor, eu tenho 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Eu vou repetir a base, que é 3, e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Finalmente, vezes esse 3 que está elevado a 1. Potência de mesma base. Eu vou repetir a base, que é 3, e somar os expoentes. 6 mais 1, 7. Finalmente, essa aqui é a resposta da questão 4. Vamos para a questão 5 agora. Questão 5. Qual é a forma mais simples de escrever a expressão raiz quadrada de x à terceira sobre y, raiz quadrada de x sobre y? Basicamente é o que a gente fez nas outras questões. Só que aqui apareceu uma fraçãozinha. A gente observa que essa fração, em relação à raiz quadrada mais interna, ela é um fator externo. Lembrando, se eu vou trabalhar com frações, se eu for trabalhar com produtos, é importante a gente lembrar que eu vou colocar parênteses, né? Então aqui eu vou ter uma raiz quadrada da raiz quadrada. Essa fração, x elevado a 3 sobre y, ela vai vir elevada agora ao índice, que era 2, vezes a fração que já estava dentro da raiz mais interna, x sobre y. Vou fazer as coisas um pouco mais rápido, a gente já aprendeu. Índice 2, vai multiplicar, vai ficar com índice 4. Esse y, ele está elevado a 1, não é? Esse expoente 2, ele vai tanto multiplicar o expoente 3 do x, quanto o expoente 1 do y. A gente vai ter a raiz quarta de x elevado a 2 vezes 3, que dá 6, y elevado a 2 vezes 1, que é 2,
vezes a fração que já estava lá, x sobre y. Lembrando, esse x está elevado a 1, esse y está elevado a 1. Produto de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 6 mais 1, 7. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 1, 3. E com isso a gente conclui os exercícios da página 44. Eu espero que todos tenham compreendido o conteúdo, certo? E quero que vocês, se possível, me digam o que é que foi ruim, o que é que foi bom na aula, se foi rápido, se foi bagunçado. Detalhe, ó, tô aprendendo agora a usar a mesa digitalizadora, certo? Então, isso aqui para mim ainda está um pouco difícil. Eu realmente tenho que aprender a escrever caligrafia. Olha só que bonitinho o tio Andinho, né? Mas tem alguns recursos que eu já estou aprendendo. Por exemplo, ó, eu consigo fazer... Olha que bonito. Nem estava bonito, mas ficou. Ó, meu Deus. Ó, nossa, o melhor desenho que eu já fiz na vida. Habilidade? Não, tecnologia, né? Então, esses recursos eu vou aprender com o tempo e tentar aplicar nas nossas aulas, certo? Fiquem bem, muita saudade de vocês e até a próxima.